a mais um episódio do Advogando Ideias. Aproveitando que estamos no Outubro Rosa, hoje vamos falar de um tema muito importante: os direitos da mulher trabalhadora em tratamento oncológico. Lembrando para o pessoal de casa que está assistindo que a sua participação é muito importante. Então, enquanto o nosso podcast está rolando aí para vocês, vai estar aberta a caixinha do chat ao lado, que vocês podem comentar, deixar suas ideias, temas e sugestões. Também não podemos esquecer de ativar o sininho, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Vamos direto ao ponto mais crucial, que é a mulher que está trabalhando e recebe o diagnóstico, ela tem estabilidade? Ana, a questão da estabilidade, para o câncer em específico, na verdade o que a gente está falando é que existe uma estabilidade para toda pessoa que esteja em tratamento de uma doença grave, tá? Aí também a gente está falando da questão de que existe uma proteção forte contra a discriminação desse trabalhador e dessa trabalhadora. Aqui, no caso, a gente está dando mais enfoque para a mulher, né? Que durante o tratamento contra o câncer, ela tem algumas proteções que advêm tanto da lei quanto da jurisprudência, que é para que ela possa fazer o tratamento com tranquilidade, que ela possa se ausentar para fazer os exames, para fazer as sessões de quimioterapia, se forem o caso, sem ter que ter aquela preocupação de que ela vai ser dispensada do trabalho. Então, essa proteção, ela vem aí da lei, mas também do entendimento jurisprudencial. O que é a jurisprudência, né? Para quem está em casa e não sabe. Jurisprudência consiste num conjunto de diversas decisões judiciais que vão formando um mesmo entendimento, tá? Então, a gente tem o entendimento sumulado, que é para casos de doenças graves que a pessoa ela tenha estabilidade, aí no caso HIV, câncer, tá? Então a lei ela traz essa garantia. É importante mencionar, né, que o foco de tudo isso é a dignidade da mulher. Porque imagina, já passa por um tratamento, por desafios ali, e o direito ele entra ali como um resguardo para essa mulher, como uma garantia financeira, essa estabilidade que o emprego, né, que a lei impõe para a mulher, para se estabilizar ali financeiramente, emocionalmente. Então o direito ele está ali para poder dar um apoio, um suporte. Então, assim, é correto a gente dizer que essa proteção ela é mais em relação à dignidade dessa mulher, né? A discriminação dela. Isso, a lei ela evita aí porque, como a gente diz, é algo que a gente vê no dia a dia, né? Às vezes a mulher ela sofre alguns tipos de preconceitos, vamos dizer assim, até na questão, às vezes, de gravidez, né? E aí agora questões também relacionadas à doença. E como a gente está no mês de outubro, né? Que é o Outubro Rosa, a gente traz essa luz aí para a questão do câncer de mama, então é importante falar também dessas questões de doenças graves, né? De evitar a discriminação. Então, caso essa trabalhadora ela venha a ser dispensada e essa dispensa ela ocorra por conta dela estar fazendo um tratamento, ou seja, às vezes ela está faltando bastante para fazer as sessões de quimioterapia, ou às vezes ela está indisposta, ela não está rendendo o tanto que eles gostariam, e essa pessoa, essa mulher, ela é dispensada, essa dispensa ela pode ser considerada nula. Logicamente que vai ter que passar pelo crivo da Justiça do Trabalho. Mas se apresentando ali, no caso concreto, que a dispensa dela decorreu em detrimento da doença, essa dispensa ela pode ser considerada nula. E aí o que acontece? Se considerar a dispensa nula, ela tem o direito de ser reintegrada ao posto de trabalho. Caso ela não deseje ser reintegrada, porque imagina, né? Às vezes o clima não está muito legal depois de tudo que aconteceu, ela não se sente mais à vontade de estar no local de trabalho, ela pode ser indenizada, né? Então aí vai ter uma reparação indenizatória. E aí a indenização ela pode ser o dobro do valor que ela receberia, né? Aí a gente está falando de salário, verbas rescisórias. Então a lei ela traz essa sanção para ser uma questão bem rigorosa, para punir rigorosamente o patrão que dispense a mulher que esteja em tratamento contra o câncer. Indo agora para a esfera previdenciária, assim, como que funciona esse afastamento previdenciário?
Claro, Ana, são momentos diferentes, né? O auxílio previdenciário, o contrato da mulher tá suspenso, ela tá recebendo esse auxílio. Agora, a estabilidade, não. A estabilidade é uma garantia prevista em lei, que quando ela recebe alta do INSS, né, e retorna ao trabalho, o empregador ele não pode demitir essa funcionária nesses 12 meses de estabilidade, que é uma forma da mulher se restabelecer no mercado de trabalho. Sim. E qual que é a diferença do setor público para o setor privado? Ana, eu acho que a diferença vai ser o tipo de legislação que vai amparar essa trabalhadora. Porque quando a gente está falando do setor privado, aí as relações de trabalho elas vão ser regidas pelas normas da CLT e legislações anexas e competentes. Agora, quando a gente está falando do setor público, aí existe uma legislação específica a ser aplicada ao caso. Lógico que, às vezes, quando existem algum tipo de lacuna nessa legislação especial do servidor público, aí pode se aplicar a CLT por analogia, né? Mas aí são casos muito específicos que aí a gente passa pelo crivo da Justiça do Trabalho. Mas a grande diferença é essa. No final das contas, os institutos que são previstos tanto na CLT quanto na legislação específica do servidor público, elas são semelhantes, né? Vamos dizer assim, a ideia por trás dessas previsões normativas são as mesmas, que é de proteger a mulher, né, a trabalhadora, que esteja em tratamento contra uma doença grave. Acho importante a gente lembrar que tudo isso é uma questão muito específica, né, de ser analisado, então vai depender de caso a caso, de mulher para mulher, né, e de empregador, enfim, é uma questão muito individual. Mas o que o direito busca, né, é garantir que nenhuma mulher seja prejudicada em tratamento oncológico, né? Isso. A questão assim, é a proteção mesmo, né? Proteção contra o ato discriminatório, contra a dispensa discriminatória, para que ela possa fazer o tratamento com tranquilidade e ter a certeza de que ela vai poder voltar a trabalhar e a manter a sua vida financeira, né? Porque imagina, você já passar por essa situação difícil e ainda no final se ver sem emprego, né? É uma situação até desumana, então... É por isso que existem essas legislações para dar essa proteção. Até porque tem algumas medicações que são caras, né? Sim. Às vezes o SUS não fornece. Sim. Então também tem essa necessidade de custeio do tratamento. Falando de tranquilidade, né, para poder se cuidar, para poder fazer o tratamento, é inevitável a gente não falar sobre o lado financeiro, né? Porque vai ser essencial esse suporte financeiro para essa mulher que muitas vezes não pode trabalhar, que vai ter uns gastos a mais. Então, como que a esfera previdenciária pode auxiliar nesse caso? Qual que é o suporte previdenciário que é garantido por lei? O benefício mais frequente que tem, né, mais recorrente, é o auxílio doença ou auxílio por incapacidade temporária, que você faz o pedido perante o INSS e passa lá por todas pela análise dos requisitos e aí é concedido a essa mulher esse auxílio por auxílio doença, né? E aí eu acho que tem um ponto importante, Lari, que é se o câncer ele for considerado uma doença grave, ele vai ter um tratamento um pouco diferenciado, né? Isso, porque geralmente os auxílios, né, doença, eles têm um período de carência, que são 12 meses de contribuição. E dependendo da situação, claro, de um relatório médico, de exames, a mulher que sofre, que está passando ali por um câncer, ela tem a isenção dessa carência. Ela pode receber o auxílio doença, né? Diretamente, sem necessidade desses 12 meses que a lei garante. Aí vai bastar só ela estar naquela condição de segurada, né? Isso, ela precisa estar naquele período de segurado ou aquele período de graça. Certo, que aí também, só fazer um adendo pro que a Larissa falou, que aí no caso, a legislação previdenciária, ela traz essa previsão para as doenças graves, né? Então isso. Aí, às vezes, só para esclarecer, porque às vezes não basta apenas ter o câncer. Não. Precisa que a doença ela seja considerada grave.
Então, que aquela incapacidade seja permanente, né? Isso. então o certo é certo a gente dizer que esse apoio previdenciário ele vai depender do grau desse câncer e da gravidade dele. Isso. O câncer por si só já não é considerado uma doença grave para o INSS. Não, precisa passar pelo crivo do perito médico e que ele dê a análise de que é uma doença grave. Entendi. É a questão dos 12 meses de carência também, né? Isso. Essa doença ela tem que ser analisada, avaliada pelo perito que seja grave, para não ter esse período de carência. Então, eles vão analisar também se é uma incapacidade temporária ou se é uma incapacidade permanente. Isso, correto. Aproveitando que a gente está falando da perícia, qual que é o foco dos peritos nesse momento? Ana, eu acho que a mulher, quando ela for passar pela perícia médica, ela já vai estar em mãos, né, em posse dos laudos, dos relatórios médicos. Então, ali, a questão não é muito a comprovação da doença, né, porque a documentação médica ela já vai trazer isso. A questão é que o perito vai analisar a extensão dessa incapacidade. Se essa incapacidade, ela faz com que a mulher ela não consiga desempenhar as funções dela para o trabalho, ou seja, que ela está incapaz para o exercício do trabalho. E aí vai analisar se é uma incapacidade temporária, se é uma incapacidade permanente. Os peritos eles têm ali uma metodologia em que eles conseguem, vamos dizer assim, atribuir níveis, né? Durante a análise pericial para dizer qual que é a extensão da incapacidade da mulher, para definir também questões de gravidade e até mesmo entra naquela questão da dispensa ou não da carência para concessão do benefício, né? Que aí vai depender da análise da gravidade do diagnóstico da mulher. Essa análise ela é feita através de exames, relatórios médicos atualizados. É aí que o perito vai conseguir trabalhar. Então é de extrema importância, né, a gente trazer na perícia documentos atualizados e detalhados para poder orientar ali o médico, ajudar ele a analisar com cautela, né? Porque é um procedimento que tem que ser feito mais humano. Mais respeitoso e com bastante cuidado. Sim. Eu acho importante a gente falar também que nessa pós-pandemia foi muito abordado o home office, né? Então, essa mulher com tratamento oncológico, ela pode solicitar, né, para o empregador esse trabalho remoto? Ela pode solicitar. A questão é que não existe nada na legislação que obrigue o patrão a fazer isso. Aí é mais uma questão de, vamos dizer assim, bom senso, né? É lógico que as empresas, elas podem, né, na sua organização interna, editar normas, por exemplo, de compliance, em que lá se prevê essas situações e qual vai ser a medida adotada, né, de que forma aquela mulher vai trabalhar. E aí pode sim ser flexibilizado o trabalho presencial para o trabalho remoto. Aí vai envolver uma conversa entre os gestores, entre o RH, entre o jurídico e, logicamente, que se possível, né, se o trabalho da mulher possibilitar, afastá-la e deixar ela de home office para que ela possa trabalhar em casa e aí ela já fica com um maior conforto. Lembrando que aí a gente pode também negociar não só essa questão do trabalho remoto, mas também pode se ajustar o limite da jornada, a mulher, dependendo, né, ali, algumas empresas traz nas suas normas de compliance redução de jornada para que a mulher ela possa trabalhar em período reduzido para depois ir fazer o seu tratamento. Então, acho que tudo é uma questão de negociação, né? A gente fala muito que depois da reforma trabalhista existe aí um peso maior sobre aquilo que é negociado, mas é importante que a negociação seja sempre feita dentro dos limites legais. A gente nunca pode esbarrar aí na legislação e tentar ultrapassar ou passar por cima daquilo que a lei traz. Até porque a empresa, nessa situação, nesse momento, ela tem que agir com empatia, né? Sim. É claro que o direito não obriga o trabalho remoto, mas eu acredito com a ética e um bom senso ali para atuar naquele caso é de extrema importância. E nesse caso, quais são os limites que a legislação impõe para evitar esses tipos de abusos?
E quando a gente fala em abusos, a gente pode falar também de aquela mulher que tá fazendo quimioterapia. A gente vai obrigar ela, às vezes está passando mal, tem os efeitos colaterais, a estar no ambiente de trabalho, ou essa flexibilização ela não é tão moral e ela passa a ser mais impositiva. Logicamente que se houver a orientação médica para aquela paciente se afastar, né, aí ela vai apresentar o atestado médico, e aí ela vai ter essa falta abonada, né? Que a gente aí também fala questões dos atestados, né? Como que, às vezes, a mulher ela não quer ter a sua privacidade invadida. Então, por exemplo, eu preciso ficar me explicando o tempo todo pro meu chefe o que eu vou fazer, qual que é o tratamento que eu tô fazendo, quais medicamentos eu vou tomar. Então, ela pode apenas explicar e apresentar a documentação de que ela tá passando por um tratamento médico. Ela não precisa entrar em detalhes, porque logicamente que aí a gente também entra na questão do direito à privacidade. Nesse caso aí se torna uma questão um pouco mais sensível, mas ela tem o direito de resguardar essas informações para si. Então, às vezes vem algum gestor ou algum chefe que fica pedindo detalhes, fica querendo esmiuçar o tratamento, querendo esmiuçar os limites daquele tratamento de câncer ou da doença. E aí a gente também esbarra na questão da LGPD, que é a Legislação de Proteção de Dados. Então, a mulher ela pode apresentar laudos que sejam suficientes para atestar de que ela possui uma doença, que ela necessita de um tratamento médico, mas ela não precisa ficar sempre dando uma riqueza de detalhes. Agora chegou a hora do nosso quadro Mitos e Verdades. Então aqui eu vou jogar na mesa algumas frases e aí a gente vai discutir se é mito ou se é verdade no âmbito jurídico. Vamos com a primeira. A mulher com câncer de mama não pode ser demitida de forma alguma? Ana, aí vai depender da questão ali do afastamento dela, né? É parcial, né? Aí a legislação ela vai proibir a dispensa discriminatória, né? Então a gente entra naquela questão também da estabilidade, da doença grave. Então, se o câncer dela for considerado uma doença grave, se ela já tiver tido um afastamento previdenciário e ela estiver gozando da estabilidade, aí ela não vai poder ser dispensada. Mas a gente não pode falar que isso é uma regra, né? Tudo vai depender do caso a caso a ser analisado. Entendido. Agora uma dúvida que gera muita esperança, mas também muita confusão. Quem tem câncer recebe aposentadoria automática? Isso é um mito, né? O câncer por si só, ele não gera a aposentadoria ou auxílio-doença. É necessário apresentar a incapacidade através de laudos, relatórios médicos que passa por uma perícia médica, um perito, né? E aí vai ver se ela tem ou não esse auxílio. Também tem a questão dos requisitos, né? Que tá no período de graça, ter as contribuições previdenciárias, né? E aí entrando naquela questão da dispensa no caso de doença grave. De doença grave, isso. Porque eu acho que é importante a gente falar também que na esfera trabalhista a gente pode ainda flexibilizar isso dependendo do patrão, da sua intimidade ali com o seu trabalho, né? Então, às vezes, igual a doutora falou, o acordo hoje ele é muito mais admitido, né? Depois da reforma. Mas na esfera previdenciária é ali na risca. Então, você tem que passar por todas as etapas para poder receber um apoio previdenciário, né? Isso. E sobre a flexibilização do trabalho, a empresa é obrigada a oferecer trabalho remoto para funcionário em tratamento? Como a gente disse anteriormente, né, ela não é obrigada, né? Mas aí, lógico que entra a questão do bom senso, entra a questão da análise, da conversa, para que o patrão ele possa flexibilizar essa jornada do trabalho da mulher ou permitir com que ela exerça o trabalho de forma remota. É claro que às vezes, a depender do caso, se for realmente de extrema necessidade, a mulher ela pode buscar a justiça do trabalho para
conseguir com que a justiça dê esse parecer e faça essa imposição de que o empregador ele coloque a mulher em trabalho remoto, mas aí de novo passa pela análise do caso a caso. E passando para a fase do benefício, a trabalhadora afastada pode perder benefício se não comparecer à perícia? Isso mesmo, Ana, é verdade. É fundamental comparecer na perícia para poder resguardar esse auxílio, essa aposentadoria. É necessário respeitar, salvo se tiver algum laudo, algum atestado médico que comprove que ela não tem condições de comparecer a essa perícia. Aí, tudo bem, tranquilo. E por último, uma questão de privacidade, que a gente até falou um pouco aqui. A empresa pode pedir exames médicos detalhados sobre o tratamento? Isso, aí entra naquela questão da proteção à privacidade da mulher que está em tratamento oncológico. A mulher, ela precisa apenas apresentar documentos médicos que demonstrem que ela tem a doença, mas ela não precisa trazer detalhes, né, riquezas de detalhes. Então, a gente pode dizer que é um mito, né, mas ela precisa sim comprovar que ela tem a doença, mas ela não precisa esmiuçar essa questão, até mesmo para que ela possa pedir dispensa para poder fazer seus exames e tratamentos, mas novamente respeitando aí a privacidade dela. Que quadro essencial, né? Então, acho que a gente conseguiu derrubar alguns mitos e esclarecer algumas verdades aqui sobre esse assunto tão importante, né? Principalmente agora no Outubro Rosa. E eu agradeço a participação das doutoras. Muito obrigada pelo convite, Ana. Obrigada, Ana. E se você está passando, né, por essa situação ou conhece alguma mulher que está passando por isso, oriente ela, mande o vídeo para ela, busque informações seguras para ela poder ter esse tratamento com mais clareza, com mais empatia e com mais calma também. A gente tentou trazer aqui que o Outubro Rosa é muito mais que uma campanha de prevenção. É também um lembrete de cuidado, né? De que você tem o direito de exercer esse papel de cuidado e que o direito está a seu dispor em relação a isso. Então, aí, Ana, acrescentando o que você falou da nossa parte, fica aí também a nossa orientação para as empresas e para o RH, de trazer normas de compliance que sejam mais empáticas e que tratem melhor essas questões relacionadas ao tratamento oncológico. É claro que a gente discute essa situação mais agora que a gente está na questão do Outubro Rosa, mas é uma discussão que ela tem que ser feita sempre. Lembrada todos os meses, não não só outubro. Né? Isso, porque é uma questão que tem grande impacto na vida das mulheres e é muito importante que isso seja analisado e que isso seja embutido até mesmo na cultura das empresas, né? Para que a gente tenha aí um ambiente de maior empatia. Se você conhece alguém que possa se beneficiar dessas informações, não se esquece de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever no nosso canal. A contribuição de vocês é muito importante para a manutenção desse projeto. Então não se esqueça, curte, compartilha e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima!